Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Mais uma vez nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Que mais uma vez a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovou em nossas vidas. Sabemos, irmãos, que estamos em dias trabalhosos, em dias difíceis, em que as lutas elas se intensificam a cada dia, as lutas espirituais, né? E se a gente não estiver firme, a gente não aguenta. É uma pressão muito grande, mas nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado o tempo todo, porque Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele está conosco, nos fortalecendo, para que a gente não caia, né, segurando em nossas mãos. E por isso nós somos gratos a Ele, cada amanhecer, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui no Teu nome, Senhor. Não porque somos bons, é porque o Senhor é bom em todo tempo. Sua misericordioso, mesmo nós sendo falhos, o Senhor continua sendo fiel. Oh Jesus, graças te dou, Pai, pela minha vida, pela vida de todos, Pai. Peço ao amado Espírito Santo que venha falar conosco aquilo que nós precisamos, Pai, neste momento, no nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meus irmãos, continue compartilhando a palavra do Senhor, continue mandando para outras pessoas, continue firme, não deixe de enviar a mensagem, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui que está no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9 e do verso 9 também em diante, Mateus 9:9, que diz como título a vocação de Mateus, e diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa palavra aqui é muito clara, o Senhor falando sobre o arrependimento, porque aqui os pecadores, no caso os publicanos, os publicanos vendo o Senhor assentado à mesa e o rebanho de pecadores, né, ali do lado dele, publicanos e pecadores, eles ficaram escandalizados, né? O preconceito, né, irmãos? O julgamento no meio da igreja, do povo de Deus. Eu não digo os que estão fora, não, que não conhecem a palavra, que não conhecem as misericórdias do Senhor, mas muitas das vezes o julgamento está no meio do povo de Deus, né? Que às vezes a gente tem que tomar cuidado para que a gente não caia nesse pecado de acharmos que somos melhores que os outros, porque conhecemos a Deus, e acharmos que somos melhores, somos mais santos, mas Jesus não nos vê assim. Jesus disse para eles, para já quebrar de uma vez tudo isso, e ele disse: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, se nós nos colocamos nessa condição de doentes, de pecadores, então sim, nós necessitamos do Senhor. Mas se nós nos colocamos nas condições de juiz, né, para julgar, aí a gente não necessita de Deus.
a gente já está dizendo, já está deixando uma mensagem que a gente não necessita dele, né? Então precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então vamos vigiar, policiar, estar de olho nos nossos corações, porque todos nós podemos cair nessa tentação, que a Bíblia também fala que é aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Então precisamos tomar cuidado e não julgar o nosso próximo, né? E aqueles que estão julgando também, deixa eles com Deus, porque é Deus que vai tratar, né? A gente vê o tempo todo, se a gente ler lá o Velho Testamento, a gente vê o tempo todo Deus tratando com o povo, né? Com o seu povo, Israel, quando eles se voltavam a outros deuses, a outros caminhos, Deus trazia o julgamento de uma certa forma para que o povo voltasse. Não é porque Deus é ruim, é porque Deus ama. E ele vê o seu povo se afastando dele e ele traz de volta, né? E assim também a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha acharmos que somos melhores e julgar os outros, e Deus não aceita isso, né? Aqui ele fala no 13, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aquele que se acha justo, que acha que não precisa de ninguém, que é bom, que não peca, então eles raramente eles vão se arrepender de alguma coisa. Estamos falando do povo, né? Raramente eles vão se arrepender. Mas aqui ele diz os pecadores ao arrependimento. Porque todos nós pecamos, né? Mas o importante é se arrepender, voltar atrás, reconhecer que errou, reconhecer que precisa do Senhor, voltar atrás, se arrepender e abandonar as práticas, né? E não é só se arrepender da boca para fora e continuar nos mesmos erros, não. Quando Jesus estava lá que os fariseus, os religiosos da época trouxe aquela mulher pega em adultério, que Jesus estava escrevendo sobre a areia, e que eles começou a falar, né, que pela lei que ela tinha que ser apedrejada. E aí Jesus disse no final, né, que o que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E aquele momento, todos eles saíram, começando pelos mais velhos, e deixou aquela mulher, né? Até que Jesus olhou, ela estava sozinha. Jesus perguntou pelos acusadores, ela falou que ninguém acusou ela, que eles foram embora. Aí Jesus disse para ela também, eu também não te acuso, eu também não te julgo. Só que vai e não peques mais, né? Jesus não disse para ela, vai embora, minha filha, não, você está perdoada e siga a sua vida do jeito que está, não. Jesus disse para ela, eu não te julgo, mas tem uma condição, vai e não peques mais. Então, quando Jesus está dizendo aqui também ao arrependimento, nós precisamos nos arrepender e abandonar as práticas, né? Porque através do arrependimento é que nós temos o verdadeiro encontro com Jesus, né? Então é isso, eu deixo essa palavra aos vossos corações, a palavra do Senhor, que ela é viva, ela tem uma direção que é aos nossos corações neste dia. Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91. Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, no nome de Jesus, Pai, teu filho amado, Senhor, neste momento, Senhor, venho te agradecer pela tua palavra lida, Pai. Que essa palavra possa chegar, Pai, aos corações que necessitam ouvir, Pai. Que a cada dia nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai, e entregar tudo a Ti, Pai. Tudo aquilo que nós não podemos, entregamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é especialista em cuidar de casos impossíveis. Senhor, muda o nosso coração, transforma, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Neste momento, Pai, eu coloco, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família nas Tuas mãos, Senhor. Peço a cobertura do sangue de Jesus sobre os meus, Pai, no nome de Jesus. Eu oro também pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão aqui neste momento. Peço, Pai, a cobertura do sangue de Jesus sobre as vidas deles também, Pai. Aqueles que não estão, que vão entrar em outro momento, que o Senhor os protege também, Pai, os livra de todo mal. Senhor, intercedo pela vida do Teu povo, principalmente, Pai, por aqueles que não conseguem orar, não tem mais força nem para orar, Senhor. Pai, eu intercedo pela vida deles, Pai, aqueles que caíram, que estão desanimados, Pai. Eu intercedo também pela vida deles, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor dê força ao Teu povo, que eles possam voltar para a Tua presença, Senhor. Aqueles que caminham, Pai, com pés, Pai, no abismo, Senhor. Pai, sustenta o Teu povo, livra de todo mal, Pai. Eu posso aqui orar e interceder, mas livrar do mal é só o Senhor, meu Deus. Pai, intercedo também pelas nossas crianças, Senhor, para que o Senhor os livre, os protege de todo mal, para que o Senhor dê o escape a cada um, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu oro também pelos demais países, Pai, não só pelo Brasil, mas pelos demais países, Pai, para aqueles países que está acontecendo guerras, Pai, que mais vidas, Pai, estão às vezes sendo perdidas, Pai, mas só o Senhor que pode, Pai, proteger, livrar de todo mal. Livra Teu povo de todo mal, Pai, traz a paz em Israel, a paz nos demais países também, Pai, para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro também pelos missionários, Pai, que estão espalhados nos 4 cantos deste mundo, Senhor. Protege o Teu povo, dê força, dê sabedoria, dê discernimento, traga a eles a cura, a libertação, livra eles de todo mal, Pai, para a honra, para a glória do Teu nome, Jesus. Que neste momento eu oro, Pai, e te agradeço, Pai, no nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, meu Deus. Amém.